Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 461, Matando e Recuando espada de obscuridade astral? Eu já aprendi. Ele ainda tinha 12 segundos do limite de tempo para a intenção da espada da evolução do céu. Nos segundos anteriores, ele havia ativado a intenção da espada da evolução celestial e, na troca anterior, Fan Xingjian havia aprendido a espada de obscuridade astral do chefe supremo. Ao ouvir o que Fan Xingjian disse, tanto o velho caolho quanto o chefe supremo ficaram chocados e um pouco incrédulos. No entanto, no momento seguinte, Fan Xingjian mais uma vez atacou com sua espada, e eles foram forçados a aceitá-la. No ar, a silhueta de Fan Xingjian desapareceu em um instante. A espada de obscuridade astral usou artes de espada inigualáveis em busca daquelas lacunas espaciais que eram onipresentes, mas difíceis de sentir. Então, o corpo físico de alguém entraria nas lacunas espaciais e, a partir daí, atacaria os inimigos no mundo real puramente com técnicas de espada. Nesse momento, todo o corpo de Fan Xingjian já havia entrado nas lacunas espaciais e o velho caolho havia perdido completamente a noção da localização de Fan Xingjian. Uma sensação de horror sem precedentes jorrou no coração do velho caolho. Ele sentiu como se uma espada fosse cair em sua cabeça a qualquer momento e poderia cortar sua cabeça a qualquer momento. Portanto, ele instantaneamente começou a se mover em alta velocidade, desenhando padrões irregulares no ar enquanto lançava rajadas de fortes vendavais para impedir que outros bloqueassem sua posição. Ao mesmo tempo, sua vontade marcial berrou freneticamente: Enjian Xiao, pare-o rapidamente. Neste momento, o chefe supremo também estava dentro das lacunas espaciais, mas não havia conexões diretas entre as lacunas espaciais. Para procurar a outra parte, ele só podia olhar pelas lacunas espaciais uma a uma. Como ele poderia chegar a tempo? Além disso, neste instante, sua mente ainda estava cheia de descrença. Passei 3 anos inteiros em reclusão antes de inventar a espada de obscuridade astral. Em seguida, passo mais 10 anos para ajustá-lo continuamente, melhorá-lo e fundi-lo com a técnica de espada da Escola de Artes da Espada. Só então consegui trazer a Astral Obscurity Sword para o nível 30 que está hoje. E Fan Xingjian, depois de nos encarar por apenas 1 ou 2 minutos, ele já aprendeu. No momento seguinte, a espada longa osso branco apareceu abruptamente com um flash, bem na frente do velho caolho que se movia em alta velocidade. Era como se a espada estivesse esperando ali com antecedência, enquanto cortava com um poder aterrorizante. A intenção da espada desceu com uma nitidez inigualável, acompanhada pela voz de Fan Xingjian na consciência do velho. Se você pode tirar esse ataque de espada de mim, então não tenho problemas em poupar sua vida. Acompanhado por sons caixa da crosta terrestre quebrando, a área dentro de um raio de 8 quilômetros tornou-se um espaço sem gravidade. Incontáveis montanhas, rochas, grama e árvores subiram no ar e incontáveis cavaleiros selvagens choraram de espanto quando começaram a levitar. E toda a força gravitacional naquele alcance se reuniu na espada de Fan Xingjian. Fan Xingjian executou a ingurgitação da terra em conjunto com a espada da obscuridade astral. Depois de matar os 2 líderes dos Black Kings um após o outro, Fan Xingjian finalmente realizou o grande movimento, Terra Ingurgitation, com o objetivo de matar o velho caolho. Antes mesmo de sua espada chegar, a força violenta já havia transformado a armadura do velho caolho em pó. Então, a carne do velho começou a se desintegrar. O que diabos é essa técnica de espada? Que diabos é esse poder? O velho caolho nunca havia sentido um poder tão terrível antes, nem mesmo do próprio primeiro príncipe, como agora, quando estava sendo comprimido pela força gravitacional acumulada do raio circundante de 8 quilômetros. Em meio a seus furiosos folhas, todas as 1440 de suas sementes especiais detonaram. O velho juntou as palmas das mãos, transformando-as em uma forma de aquário, e canalizou todos os profundos princípios das artes marciais que ele acumulou em toda a sua vida em seu punho. Um estado que carregava uma aura de grande demolição, ruínas,
destruição de todos os seres vivos e o fim do mundo irrompeu. Ao mesmo tempo, muitas camadas de rachaduras se estendiam por todo o rosto, como se ele fosse um item de porcelana quebrando. Ondas de auras destrutivas estavam escapando das lacunas entre as rachaduras. Para aniquilar todas as coisas vivas, era preciso primeiro aniquilar a si mesmo. A profundidade final do velho caolho em sua técnica de punho de aniquilação foi desencadeada em todo o seu poder. Todas as compreensões que ele já havia experimentado estavam todas concentradas neste único soco. Seu punho colidiu contra a espada longa de osso branco de Fan Xingjian. Não foi um abalo mundial como se poderia imaginar, nem foi uma colisão real. Era como um caminhão de container passando por cima de uma lata de bebida. A força gravitacional da área dentro de um alcance de 8 quilômetros esmagou todo o corpo do velho caolho em um picosegundo. Seu corpo inteiro era como uma lata de bebida atropelada, agora comprimida e deformada. No final, o velho se transformou em névoa sangrenta, espalhando-se no ar. No entanto, o poder do Terra Ingurgitation era demais. Embora já tivesse esmagado o corpo do velho caolho, continuou a pressionar o espaço atrás do velho caolho. Por onde quer que passasse, o céu e as nuvens a mais de 100 quilômetros daquele local seriam limpos. No dia seguinte, o céu estava claro e sem nuvens. No chão, havia incontáveis cavaleiros selvagens inconscientes em meio aos sons de detonação feitos pelo ar comprimido. No início, Fan Xingjian levou um golpe para matar o demônio das asas negras e, em seguida, com o aprimoramento da intenção da espada da evolução do céu, ele compreendeu a espada da obscuridade astral e matou o Lorde Demônio das Trevas. Em seguida, ele executou a espada de obscuridade astral junto com ingurgitação de terra para matar o velho caolho com um único ataque de espada. A série de ataques de Fan Xingjian trouxe quase todos os seus movimentos finais e também trouxe resultados surpreendentes. Dentro das lacunas espaciais, o chefe supremo sentiu seu coração esfriar, lamentando a perda de seus companheiros. Ele não esperava que, embora tivessem vindo com grande confiança, todos seriam mortos, deixando-o como o último sobrevivente. Suas emoções agora eram muito complicadas. Havia fúria, consternação e também uma pitada de terror em relação a Fan Xingjian. De repente, a silhueta de Fan Xingjian apareceu no ar. Sacudindo levemente o par de espadas de osso branco longas e curtas em suas mãos, Fan Xingjian disse calmamente: Entian Xiao, você ainda não vai sair. Eu já treinei sua espada de obscuridade astral para o nível 21 e estou pensando em pedir orientação a você. Entian Xiao não apareceu. O chefe supremo da Escola de Artes da Espada estava dentro das lacunas espaciais, observando Fan Xingjian. Agora, ele realmente se sentia apavorado. Ao mesmo tempo, ele começou a se arrepender. Se não fosse pelo primeiro príncipe ter recuperado todos os clones em nossos corpos para que ele pudesse se concentrar totalmente em atingir o nível divino, talvez não tivéssemos perdido tão terrivelmente. Portanto, ele não apareceu. Apenas uma voz ressoou no ar, soando cada vez mais distante. Fan Xingjian, é nossa perda desta vez. Mas o primeiro príncipe sairá da reclusão em breve. Quando chegar a hora, ele virá pessoalmente para matá-lo. É melhor você pensar em como você vai enfrentar o seu fúria de alteza quando chegar a hora. Fan Xingjian zombou e enviou sua vontade marcial jorrando. Entian Xiao, vou te dizer hoje que ele não precisa vir. Mesmo que ele atinja o nível divino, mesmo que ele se esconda no palácio no futuro, não demorará muito para que eu vá pessoalmente e o mate com minha espada. Arrogante. Deixando esta última palavra, a aura de Entian Xiao desapareceu completamente. Parecia que ele realmente tinha ido embora. Vendo que Fan Xingjian havia enfrentado sozinho os três grandes especialistas, tendo até matado o Lorde Demônio das Trevas e o governador anterior do continente de Beze, todos ficaram realmente surpresos. Tal destreza de batalha, tais habilidades. Além daqueles no nível divino, provavelmente apenas aqueles semideuses que alcançaram 3 ou 4 níveis de perfeição poderiam ser seu páreo. Olhando para Fan Xingjian que estava no ar,
segurando as duas espadas, tendo acabado de matar 3 grandes especialistas, e tendo forçado o Supremo Chefe a recuar da Escola de Artes da Espada com suas últimas palavras. Os olhares de todos estavam cheios de grande espanto. A santa do Palácio de Gelo olhou para Fan Xingjian atordoada, um único pensamento passando por sua mente. Só se pode dizer que uma pessoa viveu uma vida digna quando é capaz de alcançar tanto. Matar um especialista que alcançou a perfeição em sementes especiais, por ter aprendido a técnica de matança mais forte do chefe supremo da Escola de Artes da Espada em menos de um minuto de batalha. Mestre de espada de sua geração. Ele é verdadeiramente um mestre de espada de sua geração. O chefe da Sociedade de Iluminação disse, com um suspiro. Muito provavelmente, Fan Xingjian não tem rival nas artes da espada entre aqueles sob o nível divino. Ele olhou para a silhueta no céu e disse calmamente, todos vocês, mantenham os olhos bem abertos e observem esta cena com atenção. Isso é lenda. Isso é história. Todos vocês estão testemunhando o início de uma lenda. Em menos de um ano, essa pessoa definitivamente atingirá o nível divino e conquistará o mundo, invencível. Com certeza criará uma lenda sem precedentes. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 462. Pesquisar e transmitir no céu. Fan Xingjian continuou parado, imóvel. Foi porque depois dessa batalha, sentimentos de alegria e emoção surgiram em seu coração. Após um longo período de treinamento doloroso, ele agora era finalmente considerado o auge dos especialistas do mundo. Isso foi com exceção daqueles especialistas de nível divino que não se mostraram por muitos anos. No momento, Fan Xingjian já estava equipado com as habilidades para lutar contra os melhores especialistas do mundo. Neste momento, seu método de cultivo mental estava circulando em alta velocidade em sua mente, aumentando seu nível de maestria. Ele ainda tinha um pouco mais pela frente antes de subir de nível mais uma vez e trazer o método de cultivo mental lunisolar do domínio da espada universal para o nível 8. Ao mesmo tempo, havia agora mais um conjunto de técnicas de espada em sua mente. Era a espada da obscuridade astral que ele acabara de aprender. Com a adição da Astral Obscurity Sword, seus vários outros conjuntos de técnicas de espada, incluindo a Zenith Light Sword Formation, o Prodigious Demolition Sword Physique, a Universal Truth Long Sword e a ZT Sword Ripples, estavam todos tremendo ligeiramente. Eles pareciam estar constantemente emitindo forças atrativas, querendo se reunir e se transformar em um conjunto de técnicas de killing que abalam o mundo. No entanto, Fan Xingjian os deteve, dizendo lentamente, espere um pouco. Espere um pouco mais. A voz de tirante soou na mente de Fan Xingjian. Fan Xingjian, você deve resistir à tentação. A primeira grande fusão de todas as suas técnicas de killing em uma no nível 29 é extremamente importante. Isso afetará diretamente a direção de suas futuras artes de espada. Você só deve mesclá-los depois de estar totalmente preparado. Fan Xingjian assentiu para indicar que estava ciente. Então, no momento seguinte, ele deu um passo à frente e apareceu diante do chefe da Sociedade de Iluminação em um flash. Antes que alguém falasse, uma vontade marcial extremamente afiada brotou na mente de todos. Eu salvei todos vocês. Se você deseja me pagar por isso, então me dê as sementes especiais de sua facção. Tais pagamentos de dívidas eram apenas lógicos e esperados. Quando Fan Xingjian disse isso diretamente, todos não estavam particularmente acostumados com isso. No entanto, o chefe da Sociedade de Iluminação acenou com a cabeça e disse, tudo bem. Nós, da Sociedade de Iluminação, estamos em dívida com você. Você está livre para ler todos os manuais que nós, da Sociedade de Iluminação, temos. Todos os outros também começaram a ecoar em concordância. Todos eles estavam dispostos a entregar os métodos de suas facções para condensar sementes especiais. Tendo visto Fan Xingjian matar 3 grandes especialistas consecutivamente e depois lutar contra o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, não era brincadeira dizer que o prestígio de Fan Xingjian entre as facções da região do Grande Oeste estava subindo.
Além disso, Fan Xingjian não pediu para subjugá-los. Em vez disso, ele apenas queria conhecer seus métodos para condensar sementes especiais. Fan Xingjian acenou com a cabeça, olhou para o chefe da Sociedade de Iluminação e disse: deixarei que você reúna tudo. Em alguns dias, enviarei alguém para vir buscá-los. Depois de dizer isso, Fan Xingjian não esperou que os outros respondessem. Ele tinha acabado de pular e já estava aparecendo no céu a vários quilômetros de distância. No sopé da montanha, inúmeras pessoas observaram Fan Xingjian gradualmente se transformar em um pequeno ponto no horizonte, e seus olhos se encheram de sentimentos de grande admiração. Durante o mês seguinte, a notícia desta batalha na região do Grande Oeste se espalharia por todo o Império como uma praga, e o nome de Fan Xingjian poderia então ser dito ter realmente chocado o mundo inteiro. Peter escapou em grande velocidade entre a região montanhosa, rastejando nas sombras em meio às florestas uma e outra vez. Ele se escondeu, mantendo-se escondido enquanto corria. Agora, sua cabeça estava completamente coberta de suor frio. Apavorante. Isso é muito assustador. Como poderia Fan Xingjian ter se tornado tão poderoso? Felizmente, tenho me escondido no meio da multidão. Se eu tivesse dado o primeiro passo, provavelmente já teria sido morto. Lembrando como Fan Xingjian havia enfrentado os três grandes especialistas sozinho com imensa ferocidade impressionante. E como mesmo o velho caolho não tinha sido seu páreo, o coração de Peter tremeu. Nesse momento, Peter de repente parou. Foi porque Fan Xingjian estava quieto diante dele. Fan Xingjian não estava mais segurando o par de espadas de osso branco em suas mãos. Em vez disso, ele manteve as mãos nas costas. De costas para Peter, Fan Xingjian disse calmamente: quando você desenvolveu a ilusão de que será capaz de escapar, Peter só podia sentir seu coração batendo cada vez mais rápido enquanto o suor frio escorria continuamente de sua cabeça. Ele falou com uma voz que era como a de um animal selvagem uivando: Fan Xingjian, o que você quer? Hildebrand. Diga-me onde ele está. Ele incitou Tianon a me atacar e depois enviou seu avô para me matar. Se eu não cortar sua cabeça, minha mente não ficará tranquila, disse Fan Xingjian enquanto olhava em sua janela de estatísticas, que mostrava que seu método de cultivo mental tinha um pouco mais antes de subir de nível. Peter soltou uma risada amarga e disse: Fan Xingjian, você realmente quer ser tão implacável? Contanto que você me leve até ele, eu pouparei sua vida. Sério? Ao ouvir isso, Peter perguntou com os olhos arregalados. Para ele, Fan Xingjian era atualmente o personagem mais aterrorizante depois do primeiro príncipe. Peter não ousou sequer pensar em resistir. Fan Xingjian disse calmamente: não há diferença, independentemente de eu matar alguém com seus poderes insignificantes. Traga-me para Hildebrand e pouparei sua vida. No entanto, se você ousar ir contra mim no futuro, também não vou poupá-lo. Ao ouvir isso, Peter disse rapidamente: não se preocupe. Você não precisa dizer mais nada. Contanto que você me poupe desta vez, juro que nunca irei contra você por toda a eternidade. Que piada! Depois de testemunhar a brutalidade de Fan Xingjian hoje, como Peter poderia ainda ousar ofendê-lo? No coração de Peter, Fan Xingjian já havia se tornado alguém a quem ele nunca poderia ofender nesta vida. No entanto, eu só sei sua localização aproximada. Ele está em uma base agora, mas essa base está muito bem escondida e eu nunca realmente entrei nela antes. Fan Xingjian assentiu. A localização aproximada é suficiente. Vou procurá-lo quando estiver lá. Portanto, alguns minutos depois, Fan Xingjian agarrou Peter e disparou pelo céu, indo rapidamente para o local que Peter havia apontado. O sul do Império, onde ficavam as fronteiras da região da Areia Oriental, foi repleto de vários assassinatos devido aos constantes anos de guerra com o País da Areia. Era um lugar extremamente caótico. Havia tribos destemidas, bandidos brutais e soldados comuns que ocasionalmente assumiam o papel de bandidos ou ladrões. Houve até muitos hereges que vieram para conquistar os crentes. Houve todo tipo de matança e caos,
impedindo o desenvolvimento da situação política e econômica. Pelo mesmo motivo, o local também era o local ideal para certas facções realizarem experimentos. Fan Xingjian olhou para o vasto e infinito deserto, franziu a testa e perguntou: ele veio aqui? Peter, que estava sendo agarrado por Fan Xingjian pelas costas, olhou para o vasto deserto diante dele e disse: ele deveria estar aqui. Mas o deserto é muito grande. Naquela época, viajei para muito longe junto com Hildebrand, mas fui o único que foi recebido, só pude segui-lo até aqui. Ele disse que entrou em uma das bases secretas do primeiro príncipe, mas não me disse a localização exata e como entrar. Olhando para o vasto deserto diante dele, Fan Xingjian semicerrou os olhos. Vamos dar uma olhada. Enquanto Fan Xingjian estava nas fronteiras da região da Areia Oriental, em busca dos vestígios de Hildebrand, as notícias de sua batalha na Montanha das Sombras Negras já haviam se espalhado e até chegado à grande cidade ocidental. Diante dessa notícia surpreendente, a maioria das pessoas não acreditou quando a ouviu pela primeira vez. Afinal, fazia pouco mais de meio ano desde que Fan Xingjian completou a segunda transição. Para ele ter derrotado Liu Wang e o chefe da Sociedade de Iluminação, isso já era algo que eles não podiam imaginar. As notícias continuaram dizendo que ele também havia derrotado o chefe supremo, o Lorde Demônio das Trevas e o governador anterior do continente de Beze, que havia unido forças. Foi simplesmente inacreditável. No entanto, mais e mais relatos foram dados por várias testemunhas. Além desses, houve várias notícias que pareciam muito sérias, e as várias facções principais verificaram repetidamente a autenticidade das notícias. Os líderes de inúmeras facções não tiveram escolha a não ser aceitar a autenticidade dessas notícias. Fan Xingjian, o gênio que completou sua segunda transição há apenas meio ano, realmente derrotou o chefe supremo, o Lorde Demônio das Trevas e o governador anterior do governador, os 3 especialistas que uniram forças. Como tal, inúmeras pessoas chegaram ao entendimento de que uma nova lenda iria nascer. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 463. Mudança ao longo de um pequeno beco isolado no distrito leste da cidade de Great Stern, Minju Isha, uma senhora que pertencia ao corpo secreto do País da Areia, estava esperando lá. Em sua mente, ela ainda estava pensando em sua missão desta vez. Fan Xingjian. Desta vez, ela se infiltrou na região do Grande Oeste com apenas um único propósito: coletar informações sobre Fan Xingjian. A prioridade desta missão já foi classificada como maior do que obter a armadura de aniquilação do Abismo Celestial. Isso porque o escalão superior do País da Areia já havia notado o potencial de Fan Xingjian, e sua técnica da Espada do Renascimento era altamente valorizada pelo País da Areia. O escalão superior do Sandy Country já via Fan Xingjian como uma ameaça extremamente grande. Além disso, eles sentiram que, embora ele não fosse tão forte agora, seu potencial futuro era muito grande. Ele era uma existência que precisava ser eliminada antes. Claro, se eles pudessem sequestrá-lo ou incitar a deserção, seria ainda melhor. Este também era o objetivo de Minju Isha desta vez. Ela tinha vindo mais cedo para coletar informações para aqueles que viriam mais tarde. Como tal, ela estava esperando aqui para que pudesse reunir algumas informações sobre Fan Xingjian. Nesse momento, um homem vestido de preto entrou no pequeno vale. Minju Isha franziu a testa e disse: "Você está atrasado." O homem vestido de preto balançou a cabeça. "Não faremos mais negócios com você. Você não vai mais fazer isso." Minju Isha disse, enfurecido: "Vocês estão tentando voltar atrás em suas palavras. HMPH. Não é porque queremos voltar atrás em nossas palavras, mas Fan Xingjian já entrou em nossa lista negra. Não estaremos mais vendendo informações secretas sobre ele." Minju Isha ficou surpreso e perguntou: "Por quê?" De seu entendimento, apenas especialistas de nível divino e semideuses de primeira linha receberiam tal tratamento. Pelo fato de você ser nosso cliente há tantos anos.
O homem vestido de preto disse calmamente: "Vou lhe fornecer uma notícia gratuita por minha conta. Um dia atrás, Fan Xingjian foi dito que lutou sozinho contra o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, o Lorde Demônio das Trevas e o governador anterior do continente de Base. Além disso, os três disseram ter unido forças. Atualmente, a maioria das pessoas pensa que no Império, além do primeiro príncipe, Fan Xingjian é o especialista genial que tem a maior probabilidade de atingir o nível divino nos últimos anos. Se eu fosse você, colocaria Fan Xingjian na minha lista daqueles de quem nunca quero ser inimigo." A líder da equipe do corpo secreto do país da areia ficou atordoada ao ouvir essa série de informações. Parecia que ela não podia acreditar no que acabara de ouvir. Na academia regional da região do Grande Oeste, Out caminhava animadamente pela estrada. Ao longo do caminho, ocasionalmente havia pessoas cumprimentando-o ou tentando abordá-lo. Out era um discípulo sob os ensinamentos de um especialista em nível divino e ficou em segundo lugar na seleção regional depois de perder para Fan Xingjian. Nos últimos meses, além de ter um relacionamento íntimo com a filha do chefe regional, ele também trabalhou duro em seu cultivo. Ele inicialmente pensou em desistir depois de saber sobre o talento de Fan Xingjian. No entanto, o patrocínio que ele recebeu do Myriad Star Palace há pouco tempo acendeu uma nova esperança nele. No entanto, Out não sabia que esta era a preparação do Myriad Star Palace para o sétimo ataque. Eles forneceram apoio financeiro adicional à maioria dos membros da seita que tinham potencial, esperando que essas pessoas pudessem aumentar suas habilidades no menor tempo possível. Ele apenas pensou que estava sendo considerado mais altamente pela seita. Portanto, durante este período de tempo, a quantidade de trabalho duro que ele dedicou ao seu cultivo foi sem precedentes, mesmo quando comparado com todo o esforço que ele fez nos últimos 20 anos. Enquanto fazia tudo isso, o único objetivo de Out era alcançar e derrotar Fan Xingjian. Ontem, ele finalmente atingiu o nível 23 com sucesso. Para Out alcançar esse estágio em apenas 7 meses, ele poderia ser considerado um gênio entre os gênios. Além disso, ele também dominou verdadeiramente a técnica de matar do Myriad Star Palace, diagrama de Myriad Stars. Como tal, ele agora possuía grande poder. Uma hora atrás, ele havia derrotado alguém mais forte que ele. Era o cavaleiro outorgado classificado em 20º lugar na academia, que era um especialista de nível 24. Para Out entrar no top 20 da academia em pouco mais de meio ano, foi considerado um feito incrível em todas as academias regionais. Nesse momento, uma jovem lindamente vestida se aproximou enquanto olhava para Out com uma expressão estranha. Ela era filha do chefe regional da região do Grande Oeste. Out falou com ela calorosamente: "Milei, eu ganhei. Agora estou no top 20 da academia." Milei acenou com a cabeça, aparentemente um pouco indisposta quando disse: "Parabéns." Out percebeu seu estado distraído e perguntou: "O que há de errado? Há algum problema?" Milei franziu a testa e disse: "Papai me disse para ir me encontrar com Fan Xingjian em alguns dias." "Fan Xingjian? Por que ele de novo? O que seu pai quer dizer com isso?" Milei lançou um olhar surpreso para Out e perguntou: "Você ainda não sabe disso?" Out ficou atordoado por um momento, então perguntou: "Saber sobre o quê?" Durante esse período, ele se isolou totalmente para treinar e não teve tempo de se incomodar com notícias de fora. Milei soltou um suspiro e disse: "2 dias atrás, Fan Xingjian derrotou sozinho as forças unidas do chefe supremo da Escola de Artes da Espada, o Lorde Demônio das Trevas e o governador anterior do continente de Base na Montanha das Sombras Negras. O chefe supremo foi forçado a recuar enquanto os outros 2 foram mortos no local." Out disse imediatamente: "Isso é impossível. O chefe supremo é um especialista em semideuses que já alcançou 2 níveis de perfeição. Como ele poderia ter perdido para Fan Xingjian? Quem foi quem espalhou essa notícia?" Milei lançou um olhar lamentável para Out. Ela sabia que Out sempre viu Fan Xingjian unilateralmente como seu rival e estava dando tudo de si para alcançar Fan Xingjian. A notícia já foi verificada por muitas pessoas.
Definitivamente não está errada. Como isso é possível? Como pode ser isso? Oh, te disse atordoado. Em apenas 7 meses, ele conseguiu derrotar um semideus que alcançou 2 níveis de perfeição. Como diabos ele fez isso? Miley passou a mão pelo cabelo enquanto olhava para Holt, que parecia um pouco abatido. Este ainda era o aluno encantador e talentoso dos ensinamentos de um especialista em nível divino que ela conhecia. Uma pitada de decepção passou por sua mente e de repente ela sentiu antecipação pelo encontro com Fan Xingjian. Região norte do gelo, terra sagrada. Helins, que era visto como alguém com alto potencial de atingir o nível divino, era a pessoa que já havia ajudado Fan Xingjian no caso da técnica da espada do renascimento. Este mesmo Helins agora estava rindo alto. Seu irmão mais novo estava ao lado dele, balançando a cabeça enquanto dizia: se não fosse pelas repetidas verificações, eu também não teria acreditado. Pensar que Fan Xingjian poderia atingir tal nível. Irmão mais velho, você realmente tem bom senso de ter feito um favor a ele anteriormente. Isso se tornou um grande favor. Heling sorriu e disse: aqueles tolos do clã nem pararam para pensar. Como pode um gênio que inventou a técnica da espada do renascimento ser alguém que é facilmente suprimido? Simultaneamente, uma pitada de nervosismo brilhou em seus olhos. Embora ele já tivesse afirmado que Fan Xingjian era definitivamente um homem de grande promessa quando viu a técnica da espada do renascimento, Helings nunca esperava que Fan Xingjian progredisse tão rápido. Em apenas meio ano, Fan Xingjian já havia conseguido derrotar o chefe supremo da Escola de Artes da Espada. De repente, ele soltou um suspiro e disse: Fan Xingjian não terá apenas sua reputação espalhada pelo mundo. Receio que o brilho de nossas poucas gerações também seja encoberto por ele. Num santo salão da Igreja da Verdade Universal no norte do país, um membro do Conselho do Santo Tribunal Inquisitorial, Gardner, que também era conhecido como Cavaleiro do Sol Nascente, correu para o escritório do arquidiácono. Ele não sabia por que seu supervisor estava ligando para encontrá-lo com tanta urgência. No entanto, no momento em que entrou no escritório, percebeu que, além de seu supervisor, já estavam sentados ao lado outros personagens importantes do Santo Tribunal Inquisitorial. Alguns de seus status até fizeram Gardner tremer levemente. Quando o supervisor de Gardner viu Gardner, ele foi direto ao ponto e perguntou: Gardner, quando você escoltou o arcebispo para Sinkodati anteriormente, você trabalhou com Fan Xingjian no plano de classificação de técnicas marciais, certo? Ao pensar em Fan Xingjian, o semblante de Gardner tornou-se um pouco antinatural. Embora ele tenha ficado surpreso com o talento de Fan Xingjian, a rivalidade entre ele e Fan Xingjian sempre foi um espinho em seu coração. No entanto, quando questionado por seu supervisor, Gardner respondeu diretamente: sim. Como ele é. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 464, Igreja e Base. A partir daí, essa pergunta foi seguida pelos membros do escalão superior tentando obter uma variedade de informações sobre Fan Xingjian. Eles até fizeram a Gardner uma série de outras perguntas, incluindo como era o personagem de Fan Xingjian, quais eram os pensamentos de Fan Xingjian sobre a Igreja da Verdade Universal, sobre o Deus da Verdade Universal, bem como se Fan Xingjian tinha alguma intenção de se casar. No final, eles enfatizaram novamente as questões relacionadas à aparência de Fan Xingjian. Eles até conseguiram que Gardner transmitisse imagens da aparência de Fan Xingjian por meio de sua vontade marcial. Os semblantes dos numerosos membros do escalão superior mudaram ligeiramente e eles deixaram a sala após trocarem acenos de cabeça. Gardner observou respeitosamente enquanto eles se despediam. Afinal, a aparência de Fan Xingjian atraiu a atenção do escalão superior da Igreja da Verdade Universal. Simultaneamente, ele não pôde deixar de perguntar a seu supervisor: chefe, o que está acontecendo? A igreja está pensando em lidar com Fan Xingjian. Não se trata realmente de lidar com ele. O supervisor de Gardner pensou um pouco antes de dizer: você vai saber disso mais cedo ou mais tarde. É melhor eu contar primeiro. 3 dias atrás,
Na região do Grande Oeste de Sinkodati, Fan Xingjian derrotou sozinho 3 pessoas que uniram forças. Um deles era um especialista nível 29, outro era um semideus com um nível de perfeição e o terceiro era um semideus com 2 níveis de perfeição. Sob tais circunstâncias, Fan Xingjian matou 2 deles, e o semideus restante, com 2 níveis de perfeição, escapou. O que? Gardner ouviu esta notícia em transe. Ele sentiu como se pudesse entender todas as palavras individuais ditas por seu supervisor, mas quando todas as palavras foram colocadas juntas, ele não foi capaz de entendê-las. Fan Xingjian derrotou um semideus com 2 níveis de perfeição. No momento seguinte, uma onda insuprimível de desânimo tomou conta de todo o corpo de Gardner. Gardner agora sabia que havia sido impiedosamente superado por Fan Xingjian e que nunca seria capaz de alcançá-lo. Com o tempo, a distância entre eles só aumentaria cada vez mais. O talento é realmente tão importante? Anthony sentou-se no sofá inquieto, deixando escapar um suspiro impotente enquanto olhava para os refrescos colocados em uma mesa ao lado dele. Este já era o 10º dia desde que ele chegou ao clã Wang da região da Areia Oriental. A razão pela qual ele estava aqui era, claro, convidar o Wang Clan para participar do plano de Fan Xingjian de forjar uma espada longa. A espada longa pretendia ser um equipamento de restos divinos com aquele pedaço de osso espinhal de nível divino como seu ingrediente principal. No entanto, além de ter sido recebido pela senhorita mais velha do clã Wang no primeiro dia, nenhum outro membro do clã Wang, que tinha autoridade para tomar decisões, veio encontrá-lo. Assim, ele visitava todos os dias, geralmente esperando de manhã à noite. Ele ouvia repetidamente que esta ou aquela pessoa estava muito ocupada e indisponível para encontrá-lo. Eles então diriam a ele para visitá-lo novamente no dia seguinte. No entanto, não era como se ele não tivesse ganho nada trabalhando duro nesses 10 dias. No mínimo, ele estava muito claro sobre a atitude de Wang Clan. Como o melhor clã de ferreiros do mundo, um clã com um legado que incluía ter experiência em forjar equipamentos de restos divinos, o clã Wang estava agindo com muita arrogância. Nos últimos 10 dias, Anthony tinha visto várias facções vindo pedir uma arma, mas voltou sem nada. Inúmeras pessoas prepararam todos os materiais, na esperança de solicitar que o clã Wang os ajudasse a forjar uma arma, mas nenhum deles conseguiu. Ao lado de Anthony, um velho disse, parece que não há chance de novo hoje. O velho chegou 3 dias antes de Anthony e também esperou muito tempo. Anthony sorriu, mas não disse nada. Nesse momento, um mordomo se aproximou, lançou um olhar para Anthony e o velho disse casualmente, o mordomo-chefe também não está livre hoje. Por favor, desista-se. Como administrador do clã Wang, ele já estava acostumado a ser bajulado e bajulado por aqueles que vinham comprar armas. O velho se aproximou, enfiou algumas moedas de ouro nas mãos do mordomo e implorou, Steward Zhao, por favor, me ajude. Steward Zhao lentamente acenou com a cabeça e disse, tudo bem, vou ajudá-lo a perguntar amanhã. Então ele lançou um olhar de soslaio para Anthony, que suspirou e disse, Steward Zhao, eu tenho lhe dado dinheiro para o chá todos os dias anteriormente, e você também me prometeu todos os dias que pediria em meu nome. Você tem pedido 10 dias já. Ainda não há resultado. Steward Zhao franziu a testa. HMPH, Wang Clan é um grande clã com imensos negócios e muitas coisas para lidar diariamente. Há tantos subordinados de governadores e chefes regionais esperando do jeito que está. O que você quer? No mínimo, deve haver um procedimento, e você deveria me informar qual é a minha posição atual na fila? Steward Zhao semicerrou os olhos e disse, nosso Wang Clan precisa de você para supervisionar nosso trabalho. Vou trazer o que você disse ao mordomo-chefe. Mas acho que você não precisa vir amanhã. Não, você não precisa vir durante todo o próximo mês. Com isso, ele arregaçou as mangas e saiu. O velho que observava de lado suspirou, apontou para Anthony e disse, você ainda é muito jovem. Gente como essa não deveria se ofender. Não suporto a atitude dele, fazendo parecer que estamos implorando a ele.
Ele pegou nosso dinheiro e, no entanto, não fez nada. Qual é a diferença se dermos dinheiro a ele ou não? O velho balançou a cabeça. Algumas pessoas já estão dando uma grande ajuda simplesmente por não fazerem nada. Antony sorriu em alta zombaria. No entanto, ele não esperava que fosse tão difícil entrar pelas portas de Wang Clan. No entanto, alguns minutos depois, Steward Zhao de repente entrou com uma expressão estranha, forçando um sorriso. Sob o olhar atônito do velho, Steward Zhao olhou para Antony e perguntou: Senhor Antony, posso perguntar se você foi enviado pelo mestre Fang Xingjian? Antony sentiu, sentindo-se intrigado. Steward Zhao se aproximou e disse se desculpando: Senhor Antony, sinto muito. Sinto muito. O mordomo-chefe há muito me instruiu a convidá-lo, mas eu esqueci isso. É meu descuido. Venha, venha, venha. O mordomo-chefe e a senhorita mais velha desejam conhecê-lo agora. Vamos rapidamente. Antony olhou para Steward Zhao intrigado. No primeiro dia de sua chegada, ele já havia deixado claro que Fang Xingjian foi quem o enviou. No entanto, nos últimos 10 dias, ele se reuniu com muitos representantes de governadores, chefes regionais e até membros do alto escalão da central. Isso deixou claro para ele que mesmo a reputação de Fang Xingjian como um gênio pode não ser muito útil aqui. Então, agora, ele estava muito perplexo com o grande entusiasmo que Steward Zhao estava mostrando. O que Antony não sabia era que Steward Zhao estava ainda mais confuso do que ele. Porque a atitude da senhorita mais velha em relação a Antony de repente deu uma guinada de 180 graus. Isso fez Steward Zhao se sentir extremamente estranho. No entanto, sob a pressão da jovem senhorita, ele não teve escolha a não ser mudar sua atitude em relação a Antony. Ele agora estava se sentindo extremamente chateado com isso. Enquanto inúmeras pessoas e facções estavam mudando devido a Fang Xingjian, ele, por outro lado, estava parado no ar. Ele olhou para a duna de areia sob seus pés e disse: todos os desaparecimentos recentes de alguns soldados ocorreram aqui, então deve ser nas proximidades. Com isso, ele jogou Peter para fora e falou por meio de sua vontade marcial: espere aqui por mim. No momento seguinte, Fang Xingjian saiu correndo, avançando profundamente no subsolo do deserto. No subsolo, o lugar estava cheio de corredores densamente lotados, e muitos membros da equipe usavam uniformes brancos, caminhando em todas as direções. Eles pareciam estar extremamente ocupados. Hildebrand, com cabelos dourados como um príncipe, estava na estação de controle, observando as situações nos vários laboratórios. Havia um sorriso satisfeito e animado em seu rosto. Ao lado dela estava Fang Qian, que usava roupas pretas destinadas à batalha. Ela era o gênio do Fang Clan que apoiou os guerreiros de pele negra na batalha nas margens do Mar Ocidental. Hildebrand disse: Senhorita Fang, é tudo graças a vocês por nos fornecerem as informações sobre clones que o progresso do projeto sobre a nutrição de células de nível divino foi muito acelerado. Assim que o plano estiver totalmente concluído, estaremos capazes de produzir numerosos clones de nível divino e criar um exército de nível divino. Os olhos de Fang Qian se estreitaram ligeiramente. Ela não esperava que a adaptação da tecnologia de clonagem no Miracle World fosse tão grande. Ela também não esperava que as habilidades e habilidades do caminho antigo do inferno fossem tão poderosas. Eles realmente conseguiram duplicar as células de alguns restos divinos. Ouvindo o que Hildebrand disse, Fang Qian balançou a cabeça e disse: não é tão fácil. 13 já é um sucesso. Enquanto o experimento na transferência de consciência for bem sucedido, você será capaz de atingir instantaneamente 2 níveis de perfeição de uma só vez e, em seguida, possuir um clone semideus. Quando Hildebrand ouviu isso, ele secretamente se sentiu animado. No entanto, quando ele viu a senhora ao lado dele, sua expressão tornou-se solene novamente. Esta senhora estranhamente vestida foi apresentada a ele pelo primeiro príncipe. Ele não sabia nada sobre seu passado ou sua identidade. Ele só sabia que quando ela chegou, ela estava apenas no nível 21. Em menos de um ano,
Ela já havia atingido o nível 29 e suas habilidades eram comparáveis a um semideus que atingiu um nível de perfeição. Ele achou aquilo realmente inacreditável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.